Cruzeiro com uma vitória ontem que deixou o cruzeirense sonhando com a taça do Brasileirão. Um registro para ir pro porta-retrato. O goleiro Cássio, a Ciana, mãe dele, e o padrasto Elcio, numa noite imemorável em Porto Alegre. Cássio! Monstruoso! Maravilhoso. O Cássio em grande forma. Cássio! Olha quantos milagres o Cássio fez hoje. Cássio vivendo um grande momento, faz outra defesa. Tudo sob controle. Tive o privilégio da minha mãe estar aí assistindo meu jogo, essa cidade vizinha aqui, ela é meu padrasto e alguns amigos, meu irmão. A família do Cássio estava entre os 20 mil torcedores na arena para ver Grêmio e Cruzeiro. O jogo tava meio assim. Disputado pra caramba, os dois times errando muito por enquanto. Quando o Grêmio começou a incomodar mais, o Cássio mostrou que estava ligado. Só que nesse lance, a defesaça ficou em segundo plano diante das reclamações de pênalti. Tem muita reclamação, pegou no braço do Lucas Silva. Não há nenhuma dúvida, pega no braço, mas ele tá de costas. O Mano Menezes ficou na bronca, mas o jogo seguiu. Com o Grêmio cada vez mais no ataque e o Cássio trabalhando. Abuso! O Cássio é muito grande! Devagarzinho, o Cruzeiro foi se sentindo mais à vontade no jogo. E foi na jogada ensaiada de escanteio entre o Matheus Pereira e o William que saiu o gol. Gol! Fabrício Bruno! Do zagueiro grande! Com impulsão! Do zagueiro artilheiro! Zagueiro de seleção brasileira tá pensando o quê? Graças a Deus por todos os momentos, é Deus que me guia por viver cada momento e sempre buscando fazer o meu melhor, independente de onde seja. O segundo tempo foi na conta do Cássio. Feliz para ajudar o time, né? A cada ataque do Grêmio, o Paredão mostrava para todo mundo que tá em grande forma, voltando aos melhores dias da carreira. Parece uma criança, eu costumo dizer, ele agora já não tem 37, ele tem só 30 ou 29, porque ele está muito bem. 37 não, mister. 38 anos. E contando também defesas difíceis. E olha como ele reage rápido, ó. Ele cai rápido, ele vê a bola chegando em cima dele, muito próximo dele, né? Faz uma belíssima defesa. A cereja do bolo estava reservada para esse chute quase a queima-roupa do Arthur. Cássio! Cássio! Monstruoso! Sensacional! Defesa espetacular do Cássio. O torcedor do Grêmio ficou incrédulo. Cássio, o goleiro deles, foi o melhor em campo. No final teve essas defesas, mas no restante do jogo a equipe muito sólida, sabendo o que queria fazer, muito bem treinada pelo professor. Super vitória do Cruzeiro que segue na cola dos líderes. E deixou até gremista feliz na arena. É que a mamãe do Cássio pode até ser tricolor. Ao coração, pra falar a verdade, no fundo, é do filhão. Eu queria pular, mas não foi possível. Fiquei firme e forte. A gente vibrou por dentro. Bonitinha! Ó, o Cássio foi muito bem, Fabrício Bruno também. Aliás, a defesa do Cruzeiro como um todo tem ido muito bem no Campeonato Brasileiro, né, Henrique? Excelente campeonato da defesa, né? Primeiro, o Cruzeiro tem a maior sequência invicta em andamento no campeonato, são 7 jogos. É a segunda melhor defesa do campeonato com 22 gols sofridos só o Flamengo sofreu menos. E é o terceiro melhor visitante da competição, 25 pontos conquistados. Agora um detalhe. De 16 jogos fora de casa, foram 9 sem tomar gol. Fora de casa, o time se defende muito bem e ontem foi graças à defesa do Cruzeiro que esse 1-0 veio. E é próprio que o sistema defensivo tá sólido e teve defensor também decidindo lá na frente. O defensor decidiu na frente também. Aliás, merecia e precisava desse gol, mas olha um detalhe. Primeiro turno pegou o Fluminense no Maracanã. Aqui em cima. Vê se parecem os dois gols. Olha a batida. Onde ele chega para atacar a bola, a cabeçada é a mesma, ela entra em locais diferentes, mas é a jogada aérea do Cruzeiro que resolve muitos jogos. Contra o Fluminense foi 2-0, mas esse foi o primeiro gol do jogo. Então é o gol que destrava. Fabrício aparecendo bem numa semana de convocação que ele queria muito, né? E o Cruzeiro tem feito muito gols de bola parada. Ontem na frente teve chance de fazer mais, né? Algumas oportunidades, sobretudo no primeiro tempo, quando tava 0-0. Essa do Caio de cabeça, vai ter uma outra do Caio Jorge ainda mais clara. Lucas Silva batendo de fora da área. Essa foi a grande chance. Já tava 1-0, era segundo tempo, o Grêmio exposto. Caio Jorge conduz, o artilheiro do campeonato leva pra área e bate sobre a meta, acertando o travessão. Mas assim, foi a grande chance que o Cruzeiro ganhou teve pra mim na segunda etapa, Kahneman, vai ter mais essa última chegada. Foi um jogo muito mais de sacrifício defensivo do que de produção ofensiva. Mas pra você chegar longe no campeonato, você tem que ser eficiente nas duas pontas. O moço, ele botou até a mão no ouvido pra não ouvir a derrota. Hora de falar sobre a seca de gols de Gabigol. O atacante do Cruzeiro vive um semestre bastante negativo.
só 4 bolas na rede, 55% menos do que seu aproveitamento no primeiro semestre, quando ele marcou 9 gols. A verdade é que no primeiro semestre o Gabigol ainda tinha mais espaço e era protagonista. Ele foi perdendo moral e oportunidades desde a chegada do técnico Leonardo Jardim. Agora é um reserva convicto do Caio Jorge. Aí em algumas partidas ele nem sequer é utilizado. Foram apenas 2 gols nos últimos 16 confrontos do Cruzeiro. Gols marcados contra Bahia e Sport, segunda pior temporada da carreira do Gabigol, desde que ele decide trocar o futebol europeu pelo Brasil em 2018. A única temporada com menos gols foi a passada, vestindo a camisa do Flamengo. Ele fez apenas 8 gols em 38 partidas, são 13 gols pelo Cruzeiro em 41 jogos. O grande problema é que o Gabigol foi contratado para ser o grande protagonista. Entre salários, direitos de imagem e luvas, ele recebe 2.400.000 mensais. É também por isso que vai haver uma reunião no fim dessa temporada para discutir a permanência ou não do centroavante. Para te falar sobre o Cruzeiro, a Raposa pode ser punida pelo sumiço de Neisser Villarreal no Milionários. Só para explicar essa história direitinho. Cruzeiro fechou um pré-contrato com Neisser Villarreal, atacante de 20 anos de idade, destaque da seleção do seu país no Sul-Americano e depois no Mundial Sub-20. O Neisser Villarreal é esperado em 1º de dezembro, um dia depois do fim do seu contrato com o Milionários. Até aí tudo bem, tudo certo, sem problema. A questão é que o Mundial Sub-20 acabou e a data prevista para reapresentação no Milionários era 20 de outubro. O Carlos Sarabia, parceiro do Villarreal, do Villarreal no Mundial, se reapresentou na data marcada. Já o Neisser Villarreal até agora não reapareceu. Isso tem causado enorme irritação do Milionários, que cogita ir à FIFA para cobrar o jogador e eventualmente o Cruzeiro. O artigo 17 do regulamento da FIFA prevê as seguintes punições para casos como esse: suspensão do atleta de 4 a 6 meses, compensação econômica ao clube ou até sanção à nova equipe por induzir a ruptura. Antes de gravar esse vídeo, conversei com as pessoas do Cruzeiro que me asseguraram que não há nenhuma preocupação por parte da Raposa. Ninguém vai conseguir provar ou mostrar qualquer movimento do Cruzeiro para induzir que o Villarreal não se reapresentasse ao Milionários ou algo do gênero. É uma decisão do atleta, dá até para dizer que o Cruzeiro vai orientar o Neisser Villarreal a se reapresentar para evitar maiores problemas. Só para completar, registrar também que o Neisser Villarreal, que é muito artilheiro, muito bom marcador, ele gosta da fama de bad boy. Ao longo da temporada, durante o momento de lesão, ele foi visto numa live, fazendo a live com a camisa do América de Cali, que é rival do Milionários lá no futebol colombiano. Na oportunidade, foi punido e precisou pedir desculpas de forma pública. Bora falar agora sobre o Aston Villa. Um dos clubes emergentes do futebol inglês mandou um representante para a Arena do Grêmio. Esse olheiro estará assistindo ao jogo entre Grêmio e Cruzeiro na noite dessa quarta-feira, de olho em 2 jogadores, um de cada time. Alisson, atacante de 19 anos de idade do Grêmio, e Caio Jorge, centroavante de 23 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro. O Alisson atua como ponta, temporada na primeira, integrado de fato ao time principal, de 32 jogos, 3 gols e 3 assistências. Caio Jorge com números bem mais expressivos, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, são 39 partidas, 22 gols e 7 assistências. Segundo a apuração, a ideia do Aston Villa é, a partir dessa observação mais próxima, se algum deles for bem, que as negociações para janeiro comecem a acontecer nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro. Mais uma vitória super importante, 1-0 contra o Grêmio na Arena do Grêmio. O Cruzeiro não vencia o Grêmio lá há 8 anos. E aí, talvez o torcedor do Cruzeiro não tenha noção do que o atual elenco faz, porque Palmeiras e Flamengo fazem campanhas espetaculares. Mas nos últimos anos, a atual campanha do Cruzeiro permitiria a ele ser líder em 11 das últimas edições, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ter esse formato. Queria fazer outro registro importante sobre a campanha cruzeirense. A Raposa só tem aproveitamento ruim entre os 13 times que ela já enfrentou no turno e no retorno contra o Galo. Foram 2 pontos conquistados dos 6 possíveis. O Grêmio é um dos 3 clubes em quem o Cruzeiro venceu na ida e na volta. Grêmio, Bahia e Fortaleza foram 6 pontos para o Cruzeiro. Raposa fez 4 pontos,
contra Palmeiras, Flamengo, Mirassol, São Paulo, Vitória e Sport. E fez 3 pontos com uma vitória e com uma derrota contra Internacional, Bragantino e Vasco. Estou me referindo apenas aos times contra quem o Cruzeiro já enfrentou no turno e no retorno. Você, torcedor do Cruzeiro, que nota dá para a campanha do clube nessa temporada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.